Se você quer conhecer melhor o fantástico mercado de fundos de investimentos imobiliários, então esse vídeo é para você. Aqui eu falo um pouco mais sobre o histórico de fundos imobiliários no Brasil, sobre o que é um fundo imobiliário, tributação, as diferenças para investir em imóveis diretamente para o investimento através de fundos imobiliários, enfim, tudo o que o iniciante precisa saber antes de começar a investir em fundos imobiliários. Esse vídeo é um oferecimento do podcast Tranquilidade Financeira, o podcast do Clube do Valor. E todo esse papo começou com uma dúvida que a gente recebeu de alguém como você, alguém que nos acompanha aqui. Se você quer ver a sua dúvida respondida em um episódio de Tranquilidade Financeira, então clica aqui nesse botão, no card, primeiro link na descrição, preenche teu formulário e manda lá. E se você está até aqui comigo, gostou do assunto, está ansioso para ver o que eu conversei com o Thiago nesse episódio, então dá um like nesse vídeo, te inscreve no canal e me ajuda ou nos ajuda a fazer com que todo esse trabalho valha a pena, com que o Clube do Valor cresça e alcance cada vez mais e mais pessoas. Beleza? Então, vou deixar aqui rodando essa conversa que está muito rica, eu tenho certeza que você tem muito que aprender. Um grande abraço e até mais. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos demais aqui a mais um episódio do podcast Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro. Meu nome é Thiago. E hoje vamos falar sobre o que, Thiagão? Hoje a gente vai trazer a dúvida aqui de um nosso ouvinte que não quis ser identificado, Ramiro. O senhor Anônimo? Senhor Anônimo, Senhor exato. Anônimo. Ele traz assim: primeiramente, parabéns pelo trabalho, está cada dia melhor. Qual é a estratégia do Ramiro para escolher fundos imobiliários? É usado também algum modelo quantitativo semelhante ao modelo das ações? E quando vender um fundo imobiliário, né? Aí, Ramiro, a gente já tratou algumas vezes sobre esse tema aqui no podcast, inclusive tem alguns vídeos falando sobre isso no YouTube, mas vamos começar assim, o quão recente é o mercado de fundos imobiliários no Brasil? Boa, Thiago, boa, nosso ouvinte anônimo, agradeço por trazer esse assunto muito pertinente. E acho que o Thiago já levanta bem, né, com a primeira pergunta, um problema que a gente tem, que é o fato de o mercado de FIIs ser muito recente no Brasil, tá? Ele surgiu numa lei dos anos 90, acho que 93 ou 94. Sim. Que até abrir um parênteses, tá? Nessa coisa de marketing no mercado financeiro, tem umas empresas que chamam de uma brecha na lei. Uma brecha na lei. Como se fosse um erro da lei, não um erro, é uma lei que sancionou lá os fundos imobiliários. Só que eles, negociados em bolsa, com liquidez, só em 2004 a gente começou a ter ali os primeiros fundos que estavam sendo negociados. Em 2004, não tinha um fundo que tinha uma liquidez média diária equivalente a dinheiro de hoje a mais ou menos R$150 mil por dia. Sim. Então, um investidor que é baixo, né? Baixíssimo. R$150 mil por dia dá para comprar, tá? É possível. Abaixo disso, a gente já corta aqui no nosso sistema, porque a gente entende que fica muito difícil. Sim, aí entra o risco de liquidez, né? Exatamente. Você comprar um ativo que depois não consegue vender. Então, tinha um só. Não existe estratégia quando só tem um ativo, né? Se você quer investir na classe de ativos, vai ter que concentrar nesse único ativo. Em 2006, tinham apenas 3 fundos imobiliários com essa característica de liquidez diária acima de R$150 mil. Sim. E quando a gente começa a medir aqui, né, nas nossas estatísticas, o retorno do mercado de fundos imobiliários a partir de 2006. Tá. Então, o retorno que a gente mede, a média de retorno desses 3 FIIs líquidos em 2006. E em 2006, 2007 começou a ter mais. Tá. E daí, tanto é que em 2011, se eu não me engano, surgiu o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, e de lá para cá o mercado só cresce. Só cresce. Então, pegou depois do IFIX é que ele começou, vamos botar assim, a entrar na moda, né? Depois do final dos anos 2010, assim, 2009, 2010, 2011 começou a ter mais fundos imobiliários líquidos. Tá, e Ramiro, me diz assim, quais são os pontos que a gente deve atentar na hora de escolher um fundo? O primeiro deles é o que a gente vem falando, é a liquidez média diária, tá? A gente tem hoje, e enquanto eu ia falando, eu ia buscando aqui informações, tá? Que eu compartilho no nosso curso, no Fórmula de Investimento de Sucesso, nesse caso, que a gente tem um total, um estudo que eu fiz em abril desse ano, abril de 2019, tá? Desse ano, né? O cara pode estar ouvindo em 2041 aqui, né? Sim. Em abril de 2019, isso aqui até pode ser uma piada para quem estiver ouvindo daqui a muitos anos. Sim. Mas eram 177 fundos imobiliários listados em bolsa, só que com uma liquidez média diária superior a R$200 mil, são 51 fundos imobiliários. Sim. Que entre abril e aqui a data que a gente está gravando isso, que é início de novembro, final de outubro,
tenha um pouquinho mais do que isso, ainda assim não é nem um terço Sim. de fundos imobiliários líquidos. Então, você tem um universo potencial de 51 FIIs para escolher. Tá? E por que universo potencial? Porque o primeiro fator que você tem que olhar é a liquidez diária. Comparado com o mercado de ações, Ramiro, quanto que esse número é muito alto, muito baixo? Eu posso te trazer essa informação aqui fresquinha. Deixa eu ver aqui. Ações listadas. Vamos ver se a gente encontra, mas assim, é pelo menos 4 vezes mais ações. Tá. Eu chutaria aí pelo menos 200 ações listadas na bolsa, na nossa tabelão, né, que a gente criou pro nosso curso, né? Pro curso, claro. No nosso banco de dados aqui, né? Ó, empresas ativas na bolsa. O nosso vídeo para esperança são 216. Com uma liquidez diária superior a R$2.000. É um universo bem maior, né? A gente entende, tá, aqui, que uma boa diversificação intraclasse em ações, você precisa aí de 20 ações na sua carteira, tá? Então a gente tem, falando no mercado de ações, a gente tem 216 ações com liquidez média diária superior a R$200.000. Tem que escolher 10% delas para compor a sua carteira. Sim. Ok, é um exercício possível. No mercado de fundos imobiliários, você tem 50 FIIs líquidos e tem que escolher pelo menos uns 15 para estar bem diversificado. Tá. Fundos imobiliários pode ser um pouquinho menos porque tem alguns fundos de fundos. Então são os fundos que já são automaticamente diversificados. Isso aí é até uma pergunta que eu ia levantar, né? Qual que é a diferença os fundos de fundos são fundos de papel, então, que a gente chama, né? Isso, já passamos por essa bola aí, Thiago, só para fechar aqui. Mas como só tem 51 fundos imobiliários listados, para montar uma estratégia para selecionar 15... Você está querendo escolher aquele 1/3 dos melhores fundos ranqueados. Sim, claro. E a estratégia nossa passa muito aqui por dar mais peso aos fundos com mais liquidez. Que a gente tem garantia de vai conseguir rebalancear a carteira, vender no futuro, etc. e tal. Mas esse, no caso, então, beleza. Esse é o primeiro critério, então, que a gente tem que selecionar ali para selecionar um FIIs. Depois, vamos botar assim, que a gente já fez uma seleção com base nessa liquidez, mas a gente sempre quer mais, né? Sempre quer melhorar. Que outro tipo de vamos botar assim, de dado eu tenho que estar atento na hora de escolher um FIIs? Acho que alguns pontos, tá? Depois da liquidez, que fazem total sentido de você estar atento, é o preço pelo valor patrimonial, tá? Que é uma métrica de value investing para ações, que a gente até não usa aqui, mas para FIIs ela tem uma importância ainda maior. Tá. Então, olhar o PVPA é importante e olhar também o yield, né? Porque os fundos imobiliários têm como grande vantagem, como caso de ativos, a previsibilidade de distribuição de proventos. Sim. E aí você tem que olhar para o yield. Sim, claro. E tomar muito cuidado com as assimetrias, né? Se a média dos fundos imobiliários estão lá com yield anual, sei lá, de 6,5%, 7% ao ano, você vê um FII com yield de 14%, opa, dá uma olhada no que está acontecendo. Sim. Alguma coisa diferente está rolando. Tá rolando. Ou é um inquilino que falou que vai sair do imóvel e fez as cotas caírem, e quando a cota cai o yield sobe, né? E o inquilino ainda não saiu. Ou ele tem renda mínima garantida até um determinado dia. Enfim, tem que dar uma olhada nos fatores para entender o que está acontecendo. Então, acho que o preço por valor patrimonial e o yield são 2 pontos a serem analisados aqui. Também, tá. E com relação à tributação dos fundos imobiliários, Ramiro, como é que funciona? É bem simples, tá? Tem 2 regras. Primeiro, para proventos distribuídos, em que a tributação ela é isenta. Então, tudo que eu receber, por exemplo, de dividendos do meu fundo... É líquido de imposto. É líquido de imposto. Maravilha. E tem sobre a venda de cotas de fundos com lucro. Sim. Que daí tem uma alíquota de 20% que você tem que pagar sobre o lucro que você teve, sem aquela regra de isenção de imposto de renda de ações. Ah, sim. Então, esse independente do valor que eu vender, que eu movimentar, né, na minha venda, eu vou pagar imposto. Exatamente. Independentemente do valor que você vender, você tem que pagar imposto tendo lucro, né? Comprou, sei lá, gastou R$2.000 para comprar um fundo imobiliário, comprou, sei lá, R$2.000, comprou 20 cotas de R$100, depois vendeu essas cotas por R$110 cada uma, deu 2.200, você ganhou R$200, teve um lucro de 200, paga 20% sobre o lucro, paga R$40 de DARF. Tá, e Ramiro, então aqui também voltando para a pergunta dele, quando é que eu vendo um fundo, né? Porque a gente fala de rebalanceamento de carteira, isso aí passa muito por vender alguns ativos, mas a gente levantou muito desses dados para decidir quando que compra. Quando é que eu vendo? Perfeito. Assim, o ideal é você ter uma estratégia muito clara que diga quando você compra e quando você vende, tá? Sim.
Aqui a gente preza com um peso maior, uma importância maior ao rebalanceamento extra-classe. Tá. Que é ter a sua carteira de longo prazo dividida entre diferentes classes de ativos. E um peso um pouco menor ao rebalanceamento intraclasse, que é dentro de uma classe de ativos, estar buscando sempre uma composição com pesos iguais para diferentes ativos. Sim. Dito isso, o essencial é você ter uma regra que você consiga confiar nela. Tá. Por exemplo, se o yield do fundo despencar, que é muito provavelmente ele perdeu algum contrato importante, eu vou vender esse fundo. Ou quando o preço por valor patrimonial subir para 1,5, Sim. 1,5. Enfim, o essencial mesmo é você ter uma regra que você tenha bastante confiança nisso. Atualmente aqui a gente é muito assim, de céticos em relação a estratégias de seleção de FIIs. Porque... Por causa do histórico recente, né? Por 2 pontos. Primeiro é aquele problema, né? A gente vai ter que escolher 15 sobre um universo de 50. Sim. Então sobra pouco, são poucas né? opções, né? É diferente de ter que escolher 20 sobre 200, né? Claro. Tu tem que escolher 35% em vez de 10%. Sim. Muda o jogo isso. E segundo, que não tem como testar a eficácia de uma estratégia num mercado em que 15 anos atrás era uma opção de compra. Opção, claro. 13 anos atrás eram 3 opções de compra. A confiabilidade ia ser zero, né? Tu poderia testar um backtest aí, a gente tá falando de 2019, de 7 anos talvez. De 2012 para cá, talvez. Se bem que em 2012 já tem uns 20 FIIs líquidos. Então não tinha nem estratégia de rodar, era comprar os 20 mais líquidos. Sim. Então ainda sou um pouco cético, acho muito mais importante que qualquer coisa aquela noção de ter essa classe de ativos na carteira, que é uma classe de ativos maravilhosa. O que eu vejo gente aposentada lá com imóveis difíceis de alugar, pagando yield super baixo, imóveis físicos, né? Que poderiam ter mais tranquilidade migrando para os FIIs, mais diversificação, investir com custos controlados, enfim. Isso aí fatores, até uma coisa que eu ia levantar, Ramiro. Quando é que eu invisto num imóvel mesmo ou quando é que eu invisto num fundo imobiliário? Esse aí tem que botar o selo viés comportamental aqui, né? O viés comportamental não, selo conflito de interesse. Conflito de interesse, sim. Selo esta frase é um patrocínio do selo conflito de interesses, tá? Pô, eu sou gestor patrimonial de carteiras administradas e todas as nossas carteiras, nossos clientes, né, de longo prazo, ou quase todas, com exceção daqueles investidores que são investidores em imóveis, tá? Que tem bastante exposição ao mercado imobiliário, tem fundos imobiliários. Eu acho muito melhor fundos imobiliários, por N motivos, tá? Pô, eu comecei a montar minha carteira de fundos imobiliários com R$5.000. Sim. Com R$5.000 e na época, sei lá, devia ter 18, 19 anos, eu tinha mais imóveis, quantidade de imóveis, né? Do que, sei lá, por exemplo, o meu avô, né, que tem 1 ou 2 imóveis ali para gerar renda. Então, tu consegue com pouquíssimo dinheiro, né? Sim, ter uma boa diversificação. Ter uma boa diversificação. Você não tem incomodação com inquilino, não tem que despejar o inquilino, não tem incomodação com imobiliária. Reforma. Não tem incomodação com nada. Só que tem um custo que é enorme para o investidor, que é a marcação a mercado. É ver as suas cotas lá diariamente variando no mercado. Porque ninguém vê cota de imóvel no mercado. Ninguém vê, olha, o imóvel que eu moro hoje desvalorizou 2%. Isso não existe. Fundos imobiliários existe. Sim. E isso para o investidor iniciante gera viés comportamental na veia. Sim. Perfeito. Então tem essa, entre aspas, desvantagem, né? Porque isso atrapalha o investidor iniciante. Mas é muito bom para quem sabe, claro, né, que existe isso. Será que então, para evitar um pouco isso, investir em um fundo de papel, que nem a gente tinha combinado antes, é melhor que um fundo de tijolo? Não muda muito porque a marcação do mercado é igual, a volatilidade é muito similar. Mas para quem está começando, eu comecei por fundo de papel. Sim. Porque com um fundo só, eu tinha uma série de outros fundos, tá? Era um fundo que investia tanto em recebíveis imobiliários... Até deixar claro, né? O que é fundo de papel e o que é fundo de tijolo. Legal. O fundo de papel é um fundo que, em vez de investir no imóvel, ele investe em outros fundos imobiliários ou, tá? Em papéis imobiliários, tipo CRIs, LCIs, LHs, enfim, letras hipotecárias, enfim, outros papéis imobiliários. E então é um veículo um pouquinho mais diversificado que um fundo de tijolo, que pode ser um prédio só, né? Sim. E como fundo Torre Almirante, aí são todos eles fundos que são um imóvel só. E também não precisa ser um imóvel só, né? Tem outros fundos que são vários imóveis ao redor, né, de diferentes capitais, enfim, tem suas particularidades. Entendi, Ramiro. Então, na realidade, não tem tanta volatilidade, tanta diferença de um fundo de papel e um fundo de tijolo. Assim, só para ficar bem claro, tem uma diferença enorme entre um fundo de papel e um fundo de tijolo que é um prédio só.
enorme, né? Porque Sim. um prédio só, se Sim, perder sim, um claro. inquilino, afeta a distribuição de resultado, afeta a cota, e o fundo de papel tem uma série de papéis, é mais diversificado. Mas eu quis dizer que assim, não é um ETF, tá? Um fundo de papel. Não é que nem comparado com um mercado acionário ou ETF. Ramiro, mais uma mensagem então aí para o nosso ouvinte que está pensando em investir em fundo imobiliário ou de repente já investe? Legal. Acho que a principal mensagem é entender que o veículo fundo imobiliário é um veículo muito bom, tá? Muito bom em comparação à forma tradicional Tá. de investir em imóveis. É claro que a gente botou aqui o nosso selo conflito de interesses, mas o que eu estou falando é que eu faço com o meu dinheiro. Eu não tenho nenhum imóvel, com exceção de 33% da minha carteira que é composta por fundos imobiliários. Tá. E não é tão importante quando a gente pensa em encontrar aquela estratégia para comprar o melhor fundo imobiliário de todos. Sim. Porque é um mercado muito recente, é difícil de fazer um backtest, de entender se a estratégia de fato é provada, é comprovadamente vencedora ao longo do tempo, coisa que a gente consegue fazer no mercado acionário. Então o mais importante é ter consciência de que concentrar em um ou poucos fundos é muito arriscado, Sim. mesmo sendo fundos de papéis. E ter todos aqueles pilares do bom investimento, né? Visão de longo prazo, diversificação adequada, controle de riscos. E aí o tempo vai fazer o seu trabalho e você vai ver, né, os dividendos pingando na sua conta e o seu dinheiro se multiplicando no longo prazo. Maravilha. Beleza? Se você chegou até aqui, eu te convido para deixar o seu comentário dizendo o que você achou desse episódio. Seja aqui nesse ambiente, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou iTunes, manda para mim no Instagram, @RamiroGomesFerreira. E nos acompanhe por aqui. Toda semana temos 2 episódios novos do podcast Tranquilidade Financeira. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.